Olá, amados, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos mais uma segunda-feira para um discipulado poderoso e estamos felizes porque nós sabemos que o Senhor Deus está conosco e certamente hoje temos uma palavra poderosa, sobrenatural para a nossa vida. Quero comentar com vocês que o culto de ontem foi uma bênção. Todos que estiveram, eu creio que foram impactados não só com a palavra, mas com o mover de Deus e as palavras proféticas que foram liberadas. Tome posse deste poderoso tempo de Deus para as nossas vidas. Então nós realmente queremos cremos que Deus está muito não vou dizer na expectativa, mas está com seus olhos atentos para a resposta do coração da igreja. A igreja precisa aprender a responder quando Deus se manifesta. Precisamos aprender a ter dar o retorno do mover de Deus. Isso se chama gratidão. Então, em gratidão nós louvamos, em gratidão nós mudamos nosso caráter, nossa vida, em gratidão nós mudamos a nossa mente, em gratidão nós produzimos frutos para o reino, trabalhamos para o reino, contribuímos para o reino, ou seja, há uma resposta ao mover de Deus através do seu povo. Então nós realmente desejamos que a igreja tenha esta percepção, que a igreja tenha esta revelação de poder estar consciente da obra que Deus está fazendo na vida nossa nesse tempo, e é um tempo muito especial. Apesar das circunstâncias, apesar de toda a pandemia e de todas as circunstâncias, amados, Deus continua fazendo grandes coisas. Deus continua sendo Deus. Deus não está alheio ao coração quebrantado, contrito, humilhado, que se prostra e que responde a Deus. A palavra certa para mim e para você nesta noite é responder. Resposta. Deus espera a nossa resposta, o nosso retorno. Como nós vamos responder a todo o mover que Ele está liberando e as palavras tremendas que Ele está liberando e o que Ele está para fazer. Como eu falei para vocês, nós temos a questão do Ano Novo no calendário judaico, que inicia-se nesta semana, a partir do dia 18 de setembro até dia 20 de outubro, é a celebração do Ano Novo judaico. E para nós, tudo que vem da parte dos judeus sempre tem um sinal profético de Deus para a nossa vida. E nós temos profetizado, amados, que esse mês de setembro seria o início de um portal aberto entre setembro e outubro. E é celebrado pelos judeus a festa das colheitas, festa das cabanas, como também é chamada, e é celebrado onde nós trazemos as primícias de toda a nossa colheita. Então é tempo de primícia, é tempo de colheita, é tempo de portais abertos, é tempo de uma nova temporada, é tempo de uma nova temporada para uma década. Queridos, nós estamos no 2020, então é até 2029, amados, ou seja, 10 anos na frente, Deus já está nos antecipando as suas bênçãos. Portanto, tenhamos esta percepção e respondamos a Deus da maneira como Ele espera de cada um de nós em nosso coração. Amém, amados? Vamos então iniciar o nosso discipulado desta noite. Temos uma palavra tremenda aqui para compartilhar com você, e é uma das coisas que nós temos que ponderar bastante para que sejamos achados fiéis diante de Deus
e para que as bênçãos de Deus nos alcancem de tal maneira que nós não possamos nem medir e nem onde guardá-las de tanta abundância que o Senhor dará para mim e para você. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos este tempo de ministração, um tempo glorioso, um tempo, Senhor Deus, onde nós estaremos trabalhando alguns aspectos da nossa vida, como devemos nos apresentar diante do Senhor, como devemos responder ao Senhor e por que muitas vezes não respondemos ao Senhor como o Senhor espera que respondamos. Mas, Senhor Deus, nesta noite queremos aprender mais de Ti. Ajuda-nos para que com a revelação do Teu Santo Espírito possamos transmitir esta verdade, esta palavra a cada coração. Que cada discípulo nesta noite tenha percepção da presença de Deus e do impacto da palavra de Deus em seus corações. E que cada dia o Senhor continue transformando a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, nosso procedimento, nossas atitudes, para sermos mais parecidos com Cristo Jesus, a qual agrada teu coração. Nós oramos abençoando cada irmão, cada irmã, repreendendo todo espírito de distração, todo espírito de enfermidade, alguma dor, algum desconforto, alguma distração na vida dos meus irmãos, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. E declaro que estão liberados todas as mentes e os corações para receber a bendita palavra do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém. Aleluia. Amados, hoje eu quero tratar um pouquinho uma das coisas que desde o início do discipulado nós temos falado, que chegaremos num tempo onde nós estaremos tratando esse assunto. Eu quero apenas dar uma introdução hoje e mais à frente vamos estar entrando com mais detalhes sobre o caráter do remanescente. Qual é o caráter do remanescente? Como devemos nos comportar para os últimos tempos? O que Deus espera de cada um de nós como remanescente? Qual é a mudança que Deus espera de mim, de você? Que tipo de atitude devemos prestar a Deus nesses últimos tempos? Estamos vivendo tempos, amados, onde estamos muito sensíveis. Qualquer deslize pode custar a sua salvação, pode custar a sua santidade. Amados, não podemos brincar com Deus. A palavra do Senhor diz, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E dependendo do que o homem semeia, pode colher inclusive a morte. Portanto, vamos prestar atenção e vamos estar nos inserindo nesse contexto sobre o caráter do remanescente. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 diz assim. O apóstolo Paulo falando para os romanos disse, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ontem nós falamos da perseverança no culto de celebração. Depois diz a perseverança, um caráter aprovado, ou seja, eu preciso passar pela perseverança para ter o meu caráter aprovado. Primeiro eu preciso ter fé. Eu preciso acrescentar a minha fé à perseverança. E a perseverança vai forjar em mim um caráter aprovado. Por quê? Porque diz a Bíblia, caráter aprovado, porque significa que eu posso ser reprovado no meu caráter. E depois diz, e o caráter aprovado, a esperança. Uau! Então, entre a perseverança e a esperança, meu caráter precisa ser forjado e precisa ser aprovado para ter esperança. E a esperança, diz Paulo, não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que tremenda essa revelação dessa noite. Precisamos ter perseverança, precisamos ter, para que nosso caráter seja aprovado por Deus, primeiro precisamos ser
perseverantes, para depois alcançar a promessa da esperança, a esperança da glória. Mas existem algumas perguntas que nós precisamos responder no transcorrer desta ministração. Por exemplo, o que é caráter? O que é caráter? Por que precisamos caráter? Porque existem dois tipos de caráter: o bom e o mau caráter. Bom caráter, mau caráter. Como esse caráter é forjado, como ele é formado? Será que o caráter tem a ver com o nosso coração, com as nossas atitudes, com a nossa vida, com a nossa maturidade, com o nosso comportamento, com a nossa integridade ou mesmo com a nossa perseverança? Será que o caráter tem a ver com uma dessas coisas? Como podemos descrever o caráter em nossa vida? Se eu digo, qual é o seu caráter? Como é o seu caráter? Você teria que saber como responder. Como podemos descrever o nosso caráter? Como formatar o nosso caráter segundo o coração de Deus? Como encontrar o ponto certo, o alinhamento correto com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, com o nosso caráter? Amados, não é fácil trabalhar com o nosso caráter. Muitas vezes nem nós nos aguentamos a nós mesmos. Olhamos para o espelho e a gente diz, está olhando o quê? Não é verdade? Então, o caráter, ele se manifesta através dos nossos temperamentos e das nossas atitudes. O nosso temperamento nos conduz mais ou menos à maneira como a gente vai responder, mas o que vem de dentro do nosso interior é o que reflete o caráter de quem nós somos. De quem nós somos. Então, como podemos formatar o nosso caráter de acordo com a vontade do Pai? Qual é o propósito de Deus para formar o nosso caráter, para forjar um caráter irrepreensível diante de Deus? E a pergunta que não quer calar: quanto tempo leva para formar o nosso caráter? E aqui, pasmem, alguns anos. Ou talvez é um processo contínuo, nunca termina. Cada dia vamos aprendendo coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas. E eu creio que o nosso caráter só será completo na eternidade, quando estaremos plenamente íntegros, santos, glorificados, sem falha, sem pecado, sem culpa, sem morte, sem doença, sem nada. Portanto, amados, quanto tempo leva para forjar o nosso caráter? Será que vai levar alguns anos ou vai ser um processo contínuo? Então, vamos iniciar nesta noite dizendo que a maturidade, que é o trabalho da nossa, que é o resultado do nosso caráter forjado, é a maturidade. Então, eu vou nesse processo contínuo, ou seja, nós cada dia vamos aprendendo coisas novas e a entender a vontade de Deus e a alinhar o nosso caráter para que o Espírito de Deus vai tomando mais conta da nossa vida. É muito difícil trabalhar com o nosso caráter. Por quê? Porque nosso caráter está contaminado. Nosso caráter recebeu o DNA de Adão, que está contaminado. E quando nós encontramos a Cristo na nossa vida, então esse DNA ele é mudado, espiritualmente falando, mas automaticamente nós precisamos forjar, nós precisamos obrigar as nossas emoções, né, a nossa alma a se aquietar e a se alinhar ao Espírito de Deus, para que o caráter de Cristo que está impresso pelo Espírito Santo em nosso espírito, nós possamos trazer para a nossa alma da onde vêm os nossos procedimentos, da onde vem a nossa essência de quem nós somos, a expressão de quem nós somos. Eu sou mentiroso? Eu falo a verdade? Eu ando aqui? Eu ando por esse outro caminho? Eu sou falso? Eu sou verdadeiro? Eu engano? Eu não engano?
É de onde vem toda as falhas de caráter do ser humano estão inseridas na nossa alma. Estão inseridas na nossa alma. A falta de temor, por exemplo, é falta de caráter. Falta de caráter a Deus. Falta de maturidade cristã. Ainda precisa passar pela prensa do Espírito Santo para sair óleo dessa oliveira. Portanto, vamos dizer que o processo do nosso caráter é contínuo. Por quê? Porque para amadurecermos, para sermos maduros, nós precisamos de um processo de crescimento. Chegamos num ponto e quando nós chegamos naquele ponto, nós vemos que ainda existe uma longa jornada a seguir para forjar o nosso caráter. Então, nunca saberemos o que devemos mudar se não conhecermos as falhas do nosso caráter. Precisamos nos conhecer. Precisamos nos conhecer, precisamos saber o que nós precisamos mudar na nossa vida. Amados, ao longo da história bíblica, encontramos que todos os homens de Deus tiveram desvio em seu caráter. Sim, pasmem, Adão teve desvio de caráter. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José, todos eles tiveram em algum momento da sua vida um pequeno desvio do seu caráter, mas Deus usou esse desvio de caráter para forjá-los e trazê-los ao alinhamento da sua vontade para cumprir o seu propósito. Então, ao longo da história, nós encontramos na Bíblia homens e mulheres que tiveram desvio de caráter. E por isso experimentaram situações de extremas dificuldades. Por exemplo, Jacó. Jacó mentiu quando foi para receber a promessa da primogenitura do seu pai, a bênção da primogenitura. Ele enganou seu pai em companhia da sua mãe. E o que aconteceu com Jacó? Jacó passou a sua vida por longos anos mentindo, enganando e sendo enganado, até que ele teve um real encontro com Deus e ali a sua vida foi transformada. Inclusive o seu nome foi transformado. Foi transformado de Jacó para Israel, príncipe que lutou com Deus e venceu. Portanto, amados, é necessário reconhecer nossas falhas de caráter e estar disposto a aprender para mudar, pois é muito difícil mudar sem anuência, sem o respaldo, sem a direção, sem a inspiração do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos forja, é Ele que nos conduz a estes passos para forjar o nosso caráter segundo a vontade de Deus. Nós vemos desvio de caráter na vida de Abraão, quando ele mente, dizendo que Sara era sua irmã e não era sua esposa. Depois nós vemos em outro momento também a Isaac fazendo a mesma mentira do pai, falando que Rebeca era sua irmã e que não eram casados. Então você vê como se repete o ciclo. Também há maldição hereditária. Escuta, amados, há uma maldição hereditária também na falha de caráter. É um vírus que pega nas gerações vindouras. Por isso, este é o tempo de nós tratarmos a nossa vida e de poder assim, vislumbrar um novo e vivo caminho em Deus, para que sejamos aprovados por Deus. Muitas vezes as bênçãos nós deixamos de receber porque nós temos falhas de caráter e Deus não aprova o nosso caráter para nos dar as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Então nós temos que levar em consideração muitos aspectos da nossa vida, amados. Um tempo atrás estava conversando ali com um pastor e ele disse assim, eu estava falando para um irmão que ele deseja um ministério dentro da igreja e tal, mas ele era vendedor de carro. E na época que ele vendia carro, ele era muito picareta, desculpe a expressão,
mas era muito picareta. Ou seja, enganava, engomava as pessoas, enganava financeiramente e nunca conseguia prosperar. Sua vida era uma desordem total, problemas financeiros, problemas conjugais, problema com os filhos. A sua vida era um problema, aquele homem era um problema ambulante. Andava por qualquer lugar e por onde passava, criava problemas. E o pastor dele uma vez disse para ele assim: escuta, meu irmão, você tem que tirar esse demônio da picaretagem do teu caráter, para que então você possa refletir um caráter digno de alguém que ama a Deus e que quer servir a Deus. E muitas vezes nosso ministério não vai para frente, nossas finanças não vão para frente, nosso casamento não vai para frente, porque nós precisamos tratar o nosso caráter. Não somos humildes suficientes para reconhecer onde nós estamos errando. A gente só vê o problema no outro, não vê na gente. Esse é o grande problema dos cônjuges, das pessoas casadas. Só vêem problemas na vida do outro. A mulher só vê problema na vida do marido. É porque o marido é isso, porque o marido é aquilo, porque o marido não sei o quê, não sei o quê. E daí o mesmo marido, porque eu não conheço, minha esposa faz isso, minha esposa faz aquilo, minha esposa não sei o quê e tal. Sabe? Isso se chama falta de caráter. Não tem caráter aprovado. O verdadeiro homem que tem um caráter irrepreensível reconhece seu mau caminho, se arrepende, pede perdão, se humilha. A Bíblia diz: aquele que se humilha, esse será exaltado. Mas o grande problema que faz com que tenhamos falta de caráter, de acordo com os princípios da palavra de Deus, queridos, é o nosso ego, nosso egoísmo. A gente quer tudo só para nós. A gente não consegue trabalhar para os outros, abençoar. É por isso que nós temos muitos problemas nos casamentos. Um dos grandes, não digo que é o principal, mas um dos grandes problemas do nosso casamento, queridos, é a falta de caráter. Falta de caráter denota falta de temor a Deus. Falta de temor a Deus. Quando nós incorremos no mesmo pecado, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, é uma falta de vergonha diante de Deus, é falta de honra, falta de respeito a Deus, falta totalmente de caráter diante de Deus. E depois nós queremos fazer as nossas orações e esperamos que Deus aceite as nossas orações e, além do mais, respondam as nossas orações. O apóstolo Pedro, 2 de Pedro, ele fala que temos que tratar a nossa esposa como se fosse um vaso frágil. Não que a esposa é um vaso frágil, mas como se fosse. Ou seja, tratar com delicadeza, tratar com amor, tratar com respeito, tratar com dignidade, tratar com honra. E Pedro diz uma coisa muito importante: para que as vossas orações sejam ouvidas. Isso quer dizer que se eu estou com falta de caráter, a minha oração não vai ser ouvida. Então nós precisamos reconhecer nossas falhas de caráter e estar disposto a aprender para mudar. Pois é muito difícil mudar sem que nós possamos nos render ao Espírito Santo para que Ele forje em nós o caráter de Cristo, que é o nosso modelo perfeito. Precisamos, queridos, ter a noção do panorama completo da nossa vida para saber como realmente somos. E assim, queridos, vislumbrar nosso caráter com suas falhas, vislumbrar nosso caráter com suas fragilidades, para que então possamos reconhecer que precisamos mudar. Uma das coisas mais lindas, como que eu vou dizer assim, mais respeitada, quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos: eu preciso mudar. Eu preciso mudar.
Eu tenho esse problema de caráter. Eu sou assim. Quando perguntavam o nome de Jacó, perguntavam, como é teu nome? E ele dizia, eu sou Jacó. Sabe o que significa Jacó? Usurpador, mentiroso, picareta, enganador, embrumador, e vai lá. E ele dizia, como é seu nome? Eu sou um enganador. Eu sou... Entendem? E quando nós reconhecemos quem verdadeiramente nós somos, e quando Jacó reconheceu quem verdadeiramente ele era, queridos, ele teve que ter um encontro com Deus para mudar sua mente, seu coração, ter a revelação. E Deus, além de tocá-lo para transformar a sua vida, também muda o seu nome. Portanto, nós precisamos mudar o nosso nome de mau caráter para uma pessoa de caráter íntegra. Deus quer mudar o nosso nome no tempo dos remanescentes. Queridos, precisamos ter a noção do panorama completo da nossa vida para saber como realmente nós somos. É muito difícil, amados, descrever a um discípulo imaturo. Vamos falar um pouco da imaturidade. Principalmente quando não sabemos definir o que é a imaturidade. Então é difícil descrever, porque tem cada comportamento absurdo, cada comportamento que você olha e diz, como pode uma pessoa fazer isso? Como pode meu marido fazer isso? Como pode minha esposa ter pensado dessa maneira? Como aquele líder pode ter feito uma coisa dessa com sua casa de paz? Como aquele pastor pode ter feito um negócio com um membro e não pagar e não... Sabe, queridos, é a falta de maturidade, a falta de definir o que é imaturidade. Imaturidade, amados, imaturidade é uma ação impensada por falta de revelação e a nossa alma fazendo coisas sem razão, sem revelação, sem anuência e direção do Espírito Santo de Deus. É um modo comportamental equivocado do que Deus deseja para o ser humano. Isso é maturidade. Existe uma grande dificuldade, uma grande diferença, aliás, entre ser imaturo e também ser uma má pessoa. Porque às vezes o imaturo não é porque é mau, não é porque é uma pessoa má, mas é porque uma pessoa, digamos assim, imatura, tem procedimentos ainda de meninice, sendo adulto. Coisas que uma criança faz, mas ele já é adulto e continua fazendo coisas de criança. Como diz Paulo, quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Só que tem muitas pessoas que já são adultos, mas continuam pensando como meninos. Isso se chama imaturidade. Não desenvolveu a sua mente, não desenvolveu o seu coração, não desenvolveu as suas emoções. As suas emoções e a sua mente não acompanhou o crescimento físico, corporal. Então, amados, não devemos confundir atos de imaturidade com atos de maldade. São duas coisas diferentes. Muitas vezes o imaturo fica refém de espíritos malignos para fazer maldades, mas não significa que a pessoa é má. Olho, escute. Existem pessoas que cometem atos de maldade genuinamente, mas outros, notoriamente, fazem coisas por falta de maturidade. Assim como já repeti para vocês, 1 Coríntios 13, 11, quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Ele estava definindo aqui o grau de imaturidade. Paulo, nesse texto, 1 Coríntios 13, ele estava definindo aqui um grau de imaturidade, isto é, ainda era menino. E como menino, fazia as coisas pertinentes a esse nível de comportamento de menino, ou de menina, no caso das mulheres.
Mas, depois, seguindo o texto, ele diz, na segunda parte do versículo, ele diz: mas quando eu me tornei homem, quando eu cresci na minha mente, no meu coração, nas minhas emoções, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, minhas ações hoje já não refletem atitudes de meninos. Deixei de ser imaturo. Agora sou uma pessoa madura. Sou uma pessoa que pensa, que raciocina, que pondera, que já mede as consequências das atitudes, das decisões, que já sei o que é ceifar, o que é colheita, o que é semear, o que é o bem, o que é o mal, o que eu tenho que fazer, o que devo deixar de fazer, como devo de agir em certas situações. Ou seja, já não sou menino. Menino age e reage de uma forma espontânea, sem medir consequências. Isso se chama imaturidade. Mas Deus nos chama para sermos maduros como Jesus, porque somente maduros são aqueles que receberão a herança antecipada do Senhor, para poderem governar, dominar e poderem ser abundantes em toda a graça, inclusive nas riquezas. Então, amados, aqui vemos que houve uma evolução, que o apóstolo Pedro diz, o apóstolo Paulo diz, uma evolução de maturidade de menino para uma maneira de pensar e agir como homem, como um adulto. Como dissemos anteriormente, não se pode identificar a maldade numa pessoa somente por conta de uma atitude imatura. Para conhecer essa diferença, amados, é necessário ter discernimento espiritual. Escute aqui. Como podemos então definir o caráter? Vamos lá. O caráter do remanescente. O caráter daqueles que estão preparados para ser arrebatados. Amém? Quantos estão preparados para ser arrebatados? Amém, queridos? Portanto, como podemos definir o caráter? O discípulo imaturo é uma pessoa que ainda não desenvolveu o seu caráter. Não desenvolveu, não cresceu, não evoluiu. Se definirmos a palavra caráter, poderemos dizer que é o que verdadeiramente somos interiormente. É o que nós somos interiormente. Caráter é o que nós somos interiormente. É o que flui de dentro para fora. Principalmente, o nosso caráter é medido quando nós estamos sob pressão. É ali que nós temos o grande poder, que se chama o poder da reação. Da maneira como reagirmos diante de uma adversidade, da maneira como reagimos diante de uma pressão, de uma aflição, de alguma enfermidade, de alguma circunstância qualquer, ali é que nos medimos realmente quem nós somos. Porque aí nós reagimos exteriormente, mas só reagimos, e da maneira como reagimos, reflete o que estava dentro do nosso interior. Se tínhamos paz, vamos refletir paz. Se tínhamos imaturidade, vamos refletir imaturidade, desespero, medo, angústia, e vamos estar apavorados, e vamos estar desesperados, e vamos desistir logo da nossa jornada cristã, e já vamos jogar tudo para fora, tudo que Deus nos deu através da sua palavra, jogamos fora todos os cultos e as manifestações de Deus na nossa vida, jogamos fora promessas, não lemos mais a Bíblia. Por quê? Porque somos imaturos, não temos raízes, não temos fundamentos. Somos extremamente fracos, fragilizados interiormente. Isso é falta de maturidade. Nosso caráter não foi forjado. Não foi forjado. Você sabe que a palmeira, ela tem uma raiz profunda. Mas como que acontece isso? A palmeira, antes de crescer para cima, ele cresce para baixo.
e ele vai até 6, 7, 8 metros de profundidade, para depois crescer para fora. Assim tem que ser a nossa maturidade. Assim tem que ser o desenvolvimento do nosso caráter através da maturidade. Precisamos crescer por dentro, crescer, enraizar com fundamentos, com princípios, valores da palavra de Deus, com revelações, com experiências espirituais internas, para que a partir de então, tudo que vem a existir no externo já esteja respaldado por uma raiz profunda. Não tem aflição, não tem situação que vai arrancar você dos princípios e valores da palavra de Deus. Seu caráter estará formado, forjado, estabelecido. Não tem para ninguém. Você não será enganado, você não será distraído, você estará firme, como diz, como justo, crescerá como a palmeira do Líbano nos atos do Senhor. Uau! Que tremendo! Que tremendo! Então, as pressões da vida são start que nos aciona para ver se nós estamos maduros em termos de caráter, para sustentar os valores e princípios da palavra de Deus em nossa vida. Por isso não podemos confiar nas pessoas de maneira imediata. Escuta aqui. Cuidado às pessoas que você está ouvindo. Cuidado às pessoas que você está prestando atenção. Cuidado aos pregadores que você está ouvindo fora da sua casa espiritual. Principalmente aqueles que estão falando coisas diferentes do que o seu pastor está lhe falando. Porque se você não tem maturidade, você será confundido. Você será disperso, você será distraído e você vai perder o trem que se chama arrebatamento. Tome cuidado. Por isso, nós como pastores estamos trabalhando arduamente na revelação de Deus para transmitir a seu coração esta verdade, para alinhar você com as promessas de Deus, com esta raiz que se chama maturidade, caráter transformado, para que você haja com grande maturidade diante de Deus e diante dos homens. Por isso não podemos confiar nas pessoas de maneira imediata, queridos. Precisamos saber como as pessoas irão reagir quando estão sob pressão. Quando uma pessoa está sob pressão, em função das circunstâncias difíceis, é justamente nesse momento que poderemos conhecer quem é essa pessoa verdadeiramente, como ela vai reagir quando é coagida, quando está sob pressão, quando aparentemente não tem saída. Aí você vai ver como o seu coração funciona. Pode ser que em momentos das dificuldades, queridos, as pessoas imaturas abandonam a sua casa de paz. Por exemplo, deixa eu te dar como reage uma pessoa imatura. Na primeira adversidade, na sua vida, no primeiro quesito, vê uma coisinha errada na igreja, ou vê um irmão que é imperfeito na igreja, ou vê que o pastor falou uma coisa que ele já não gostou. Sabe o que faz primeiro a pessoa imatura? Primeira coisa, foge da sua casa de paz, saem da igreja, outros até abandonam sua casa, que o marido, a esposa, por imaturidade, sai de casa, abandona a sua vida construída, não consegue medir as consequências, não consegue ver para trás o que construiu nesse tempo, joga tudo fora. Por isso que nós já temos falado muito sobre isso. Em todas as nossas meditações, nós estamos usando esse texto que Jesus disse: não dê pão sagrado aos imaturos, muito menos pérolas aos imaturos. Por quê? Porque eles não vão saber o que fazer com o pão sagrado, não vão saber o que fazer com as pérolas, vão desprezá-las. Pessoa imatura despreza as profecias, despreza as revelações, despreza o congregar-se, despreza a casa de paz, despreza uma visão que Deus lhe dá. Despreza, por quê? Porque é imaturo, não valoriza. Perdem o temor a Deus e acabam valorizando mais os seus sentimentos emocionais para direcioná-los à destruição. Pastor, por que isso acontece, pastor?
É muito simples a resposta. Sabe por que isso acontece, amados? Por falta de maturidade espiritual e emocional. Falta de maturidade espiritual e emocional. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 a 10, diz o seguinte, escute. Procure vir logo ao meu encontro, disse Paulo. Pois Demas, guarda esse nome, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Quem era Demas, queridos? Demas era um cooperador, era um cristão, andava com Paulo. Queridos, Demas era um discípulo de Paulo, andava com Paulo. Porém, num dado momento, Demas o abandona. Abandonar projetos, abandonar o seu pastor, abandonar o seu líder espiritual, abandonar sua esposa, abandonar seu esposo, abandonar seus filhos, significa falta de caráter diante de Deus. Isso é uma ofensa a Deus, queridos. É uma ofensa a Deus. Demas era cooperador, ele via os milagres que Paulo fazia. Ele ouvia as ministrações de Paulo. Paulo instruía, orava, e ele via todo o exemplo de Paulo. E mesmo assim, por falta de caráter, por falta de amadurecer o seu caráter, abandonou a fé, abandonou o projeto, abandonou o ministério. Assim muitos estão abandonando suas casas, estão abandonando seus sonhos, estão abandonando a esperança, estão abandonando até Deus, abandonam suas igrejas, abandonam seu pastor, no meio de um projeto, queridos. Eu estou cansado de ver tantas pessoas que já caminharam comigo, queridos, que por falta de maturidade espiritual e falta de caráter, no meio do processo, abandonaram, foram embora, e ainda saíram falando mal e dizendo para as pessoas saírem da igreja, e muitos que ouviram estavam ali fora, padecendo, morrendo espiritualmente, passando fome espiritualmente, podendo estar governando agora e estar alinhado com esse portal que Deus vai estar abrindo agora no mês de setembro sobre a vida daqueles que perseveraram, que tiveram um caráter forjado e que amadureceram e que esperaram o tempo de Deus para serem recompensados. Demas abandonou, desistiu da sua caminhada no propósito divino. Ele não só abandonou o apóstolo Paulo, ele abandonou seu propósito, queridos. Muitas pessoas que passaram por Osana nesses 10 anos não saíram somente da igreja, abandonaram seu propósito. Ah, pastor, mas fulano está servindo lá, fulano é pastor lá, fulano... Estão fora do seu propósito, queridos, gerando filhos imaturos que vão se perder, porque não tem temor a Deus. Abandonaram. Pessoas que abandonam não são pessoas confiáveis. O próprio Senhor diz, mas aquele que perseverar até o fim, lhe darei a coroa da vida. Então, para você ser coroado com a vida eterna, você precisa permanecer dentro do propósito de Deus, onde Ele te chamou para você exercer o seu ministério. E para você ser amado, disciplinado e forjado em seu caráter, para crescer em maturidade diante de Deus. Como já falamos, Demas presenciou vários eventos de adversidades. E escute, a Bíblia não fala muito por que necessariamente ele abandonou, mas quando nós lemos a parte histórica dos apóstolos, e principalmente do apóstolo Paulo, Demas viu que era muito grande as adversidades e o peso das responsabilidades para tornar-se discípulo. Por isso ele decidiu ir por outro caminho, que aparentemente ele achou que seria mais fácil. Ele achou que seria mais fácil.
E a Bíblia diz claramente, Demas amou mais este mundo. Significa que, de fato e de verdade, Demas desviou-se do seu propósito divino, foi para o mundo, amou mais as coisas do mundo, distraiu-se e foi engolido pelo encanto que o mundo oferece a todos aqueles que são imaturos. Por isso não desenvolvem o seu caráter de filho de Deus. Por isso Jesus disse, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, que é o mundo. E são muitos os que entram por ela. Como a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Por isso que tem muita gente que se desvia da igreja, queridos. Você vai se evangelizar nas praças aqui em Araucária, a maioria já ouviu falar de Jesus. A maioria vai dizer, eu fui crente, mas eu me desviei. O que tem de crente desviado ali? É impressionante, queridos. Crentes imaturos, que facilmente são engobados pelo engano deste mundo e facilmente se desviam dos valores e princípios da palavra de Deus. Não conseguem medir as consequências do pecado, brincam com o pecado. Gente, o pecado mata. O pecado mata. O instrumento sobrenatural usado por Deus para desenvolver o nosso caráter são as são as pressões da vida. As pressões, as circunstâncias, as provações, as aflições. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Para que servem as aflições? Para forjar o nosso caráter. Para forjar o nosso caráter. Para forjar a nossa fé. Para forjar a nossa confiança em Deus. Se desejamos ser pessoas maduras, não devemos temer as pressões, queridos. Por isso, amados, pessoas que criticam ou vivem murmurando, escuta, isso é muito importante. Pessoas que criticam ou vivem murmurando são pessoas desqualificadas para suportar as circunstâncias adversas da vida. São as pessoas que primeiro sofrem as consequências porque não têm estrutura emocional para suportar o peso das aflições que vêm sobre o justo. Sim, o justo. Pastor, mas eu louvo a Deus, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sirvo a Deus e ainda vou ter aflições? Sim, e muito. E muito. Porque a quem mais se lhe deu, mais se lhe pedirá. A quem mais se lhe deu, mais lhe será pedido. Por isso Deus quer forjar o nosso caráter. Que nos tornarem pessoas extremamente maduras, adestradas, prontos, ávidos para enfrentar as tormentas da vida e vencê-los. E vencê-los. Por isso a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Como Ele nos amou? Mandando aflições. É para forjar o nosso caráter. E nosso caráter forjado, poder ter uma vida abundante no meio das circunstâncias. No meio dessa pandemia, pessoas que se posicionaram, pessoas maduras em Deus, que disseram, eu sou filho de Deus, não tenho medo dessa pandemia, não tenho medo da pestilência, porque a sua palavra diz assim, a sua palavra diz assado. Então eu começo a criar o meu coração e a estruturar o meu coração com a palavra de Deus, e quando tudo isso passa, estamos firmes. Muitas pessoas no tempo da pandemia estão prosperando em tudo. Não estão sabendo o que é necessidade. Mas tem outros que estão padecendo. E se você vai examinar e conversar com essa pessoa, você vai ver, sabe o quê? Imaturidade. Caráter não foi forjado para o dia da adversidade.
Por isso Paulo diz que em cada adversidade nós recebemos um peso de glória maior. Por isso não é nada comparado. As aflições do presente não são nada comparadas com a glória que está por vir. Por isso eu preciso me preparar para essa glória. Pessoas que vivem murmurando constantemente, sabe aquelas pessoas chatas de você estar aí, que falam a mesma coisa, sua queixa é a mesma coisa, ficam trazendo o passado constantemente, não, porque meu marido, porque meu marido, porque minha esposa, porque isso, porque aquilo, porque meus pais, não sei o que, e tal. Você conversa com a pessoa 10 vezes, às 10 vezes a pessoa fala a mesma coisa. Não é chato, queridos? É muito chato isso. Significa uma pessoa imatura que não cresceu, porque quem vive murmurando e falando do passado é porque não cresceu, não tem novidade de vida para contar. O discípulo de Cristo precisa crescer em revelação, em novidade, discernimento, em maturidade, em abundância da graça e do poder de Deus. Então essas pessoas que murmuram são pessoas desqualificadas, não têm estrutura espiritual, muito menos emocional, para suportar as circunstâncias que a vida nos impõe. Não estão preparadas para viver uma vida madura com Deus. Por isso, Deus não libera bênçãos. Libera a medida certa, mas não a abundância. Não a abundância. Deus está plenamente interessado em suprir todas as necessidades dos seus filhos. Amém, queridos? Amém. Até ali. Amém. Deus está plenamente interessado em suprir todas as necessidades dos seus filhos. Trabalho, casa, carro, investimentos, um bom casamento, filhos saudáveis, etc, etc. No entanto, escute, no entanto, deseja haver em cada um de seus filhos essa maturidade emocional e espiritual para saber valorizar tudo o que Ele nos dá. Pois Deus não desperdiça nada dos seus propósitos. Não sei se você me entendeu. Porque só o discípulo maduro, que tem um caráter maduro, sabe valorizar as coisas que Deus lhe deu. E preza as coisas que Deus lhe deu. Por isso Deus abençoa o filho que é maduro. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 9. Diz assim: o que é negligente na sua obra, também é irmão do desperdiçador. Uau! Ser imaturo diante de Deus é ser negligente. E o negligente é um desperdiçador. Quantos já desperdiçaram oportunidades tremendas? Tem pessoas na igreja que não quiseram ser tratadas. Aí vão para outros ministérios e são tratados como vices deuses. Cheio de falhas de caráter, cheio de tranqueira, e está no altar. Imaginem que tipo de fogo estranho apresenta diante de Deus. O que é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Aqui fala de dois demônios, a negligência é um espírito e o desperdiçador também. Como vamos a um outro aspecto de forjar o seu caráter. Por exemplo, vamos falar de você agora. Como você reage quando você é criticado? Quando você é criticado, da maneira como você reage, vai dar a nota do estado da sua maturidade, do seu caráter maduro em Deus. Você sabe receber críticas? Eu sou muito experimentado nisso. Meu Deus, como sou experimentado nisso. Mas Deus nos dá graça. Eu precisei aprender. Eu ficava chateado, eu ficava deprimido, eu ficava triste, não queria mais pregar, disse, vou largar tudo e tal.
porque era imaturo. Mas quando Deus começou a ministrar meu coração e começou a trabalhar no meu espírito, começou a dar essa maturidade para saber receber críticas. Quando você é criticado, quando alguém diz, puxa, você não tocou bem hoje, puxa, você desafinou hoje, puxa vida, você hoje, uau, você está por crime hoje. O que aconteceu com você, meu irmão? Quando você está entendendo? Gálatas, capítulo 2, versículo 20, um texto muito conhecido, quando Paulo diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro que ele abriu mão da sua reputação. Como você tem que reagir às críticas? Você tem que reagir como alguém que não tem reputação. Simplesmente ignorar. A maturidade diz, ignore. Jesus na cruz disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E da mesma forma, quando você recebe uma crítica, diga, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E toca a sua vida, queridos. Qualquer um poderia criticá-lo. Qualquer pessoa criticava Paulo. Os próprios sacerdotes criticavam Paulo, perseguiam. Os próprios apóstolos de Jesus criticaram Paulo. Uma das pessoas com quem ele sempre estavam discutindo ali era Marcos. Marcos entrava em conflito constante com Paulo, ao ponto dos dois irem numa missão e no meio do caminho, Deus discutiu tão forte que Paulo seguiu o caminho e Marcos voltou. E Marcos voltou a discutir no meio do caminho. Que falta de maturidade, não é verdade? E olha só, qualquer um poderia criticar Paulo, mas ele não se importava. Por quê? Porque tudo agora, o que ele vive, vive para Deus. Então já não importa o que as pessoas falam dele. Não sei se estou me fazendo entender. E deixa eu fazer algumas perguntinhas aqui. Você, agora vou medir o grau da sua maturidade em termos de caráter. Eu vou medir agora. E responda para mim, por gentileza. Olha, você ainda se importa com a sua reputação? Você se importa do que as pessoas pensam de você? Do jeito que você se veste, que você escreve, do jeito que você é, do que você diz? Você ainda se importa com a sua reputação? As críticas, ou mesmo uma repreensão, ainda incomodam e deixam você furioso? Puxa, pastor, hoje me chama a atenção. Acho que não veio mais nessa igreja. Você está me entendendo? Como você reage quando sabe que estão falando mal de você? Como você reage? Pense um pouquinho. E isso vai medir o grau de maturidade que você tem. E, sobretudo, qual é a sua reação quando você sabe que o que estão dizendo a seu respeito é mentira? Se fosse verdade, tudo bem, até estão falando a verdade. Mas quando é mentira, quando é uma calúnia, como é que você faz? Vou para a delegacia, vou processar, vou abrir um BO, vou chamar a ambulância, vou chamar os bombeiros, vou chamar... Vocês estão me entendendo, queridos? Como você reage? Como você lida com a injustiça? Quando você diz, puxa vida, foi injusto o que fizeram comigo. Como que você reage? Então, da maneira como você reage, você vai estar revelando quem você é realmente, interiormente, em seu caráter. Você abençoa a pessoa que te criticou ou escolhe abençoá-la? Ou escolhe abençoá-la? Eu sempre escolho abençoar as pessoas. Por mais complicado que tenha sido a sua traição, ministerialmente falando.
eu decidi perdoar e decidi amar e decidi orar e abençoar. Porque quanto mais eu faço isso, mais Deus me abençoa. E mais eu cresço espiritualmente em maturidade na presença do Senhor. Se você decide defender-se, escute, se você decide defender-se, não, porque não sei o que, mentira, não, porque não sei o que, se decide contrapor, se você decide defender-se, eu quero te dizer uma coisa, você está na carne. A verdade nunca requer defesa, porque a verdade defende-se por si mesma. A verdade sempre vai vencer, queridos. Sempre vai vencer. Sempre. Sempre. Vejamos como Jesus agiu diante dos seus acusadores. Isaías 53, versículo 7. Jesus foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Uau! Quer dizer que Jesus é tão maduro que ele disse, não vou nem comentar. Não vou nem comentar. Jesus ficou calado. Não abriu a sua boca. Quando alguém fala mal de mim, eu não abro minha boca. Por quê? Porque eu não preciso me defender. Sabe por quê? Eu tenho um advogado que me defende. Eu tenho um advogado que me defende. E é extremamente bom esse advogado que me defende. Quantos estão entendendo? Aleluia. Deus, antes de conceder verdadeiramente um ministério a um filho seu, primeiramente trata o seu caráter. Por isso que Paulo fala para Timóteo, não coloque precipitadamente as tuas mãos sobre o neófito para o ministério. Por isso, pessoas que não têm maturidade não podem ser colocadas em níveis de ministério. Líder de casa de paz, líder disso, líder daquilo, ou mesmo trabalhar no grupo de apoio. Se não tem maturidade, não pode trabalhar, tem que crescer primeiro. Porque mesmo trabalhando num grupo de serviço, grupo de apoio na igreja, queridos, sempre vai ter alguém que vai mandar e vai dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você vai cuidar do estacionamento, você vai cuidar dessa parte, você vai lá na cozinha, você vai pegar o pano, vai passar lá no banheiro. E a pessoa vai dizer que não é, que é imaturo, vai dizer, tá vendo? Só tá me perseguindo, porque a fulana tá só para mim que dá o serviço do banheiro, não dá para outro, sempre sou eu. Quantos estão me entendendo? Por isso é necessário crescer, amadurecer o nosso caráter forjado para que possamos receber as instruções e obedecê-las para ser abençoado. Não tem, amados, como fugir deste princípio do reino de Deus. Deus requer forjar na vida de seus filhos um espírito inabalável interiormente. Alguém que seja capaz de resistir qualquer tempestade da vida sem ceder às pressões, das aflições ou das circunstâncias. Alguém que permaneça firme. Caráter inabalável. Alguém que não tenha em seu dicionário a palavra desistir. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, e se desistir, não me agradarei dele. Você percebe como Deus não se agrada dos imaturos? Porque só imaturo retrocede. Sou imaturo, é um covarde, não avança, não vai para frente, desiste no meio do caminho, não consegue terminar o que começou. Por isso, o texto continua dizendo, mas o meu justo, diz o Senhor, ele vai viver pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Uau! Que triste.
entristecer o coração de Deus. Escute isso. A Bíblia diz que todo aquele que se rende, ou todos aqueles que se rendem, são covardes. E diz que esses covardes não herdarão o reino dos céus. Nossa, pastor, aonde que está isso na Bíblia? Apocalipse, um dos textos está em Apocalipse 21:8. Jesus também disse isso. Mas em Apocalipse 21:8 diz assim: mas os covardes, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. E isso não vai ter no céu, isso vai ter no inferno. Os covardes, os que desistem, os imaturos, os que por conta do seu caráter não querem trabalhar para forjar numa perfeição, para fazer a vontade de Deus, serão jogados no lago do fogo que arde com enxofre. Portanto, o caráter se forma sob a pressão. As pressões da vida que forjam o nosso caráter, quando nós temos os princípios e valores da palavra de Deus. Se você não tolerar bem as pressões da vida, sinto muito. Então você não vai aprender a lidar com os problemas e muito menos você aceitará a orientação do Espírito Santo para mudar esta situação. E eu quero te avisar que no reino de Deus não há lugar para os covardes. Não há lugar para os que desistem. Não há lugar. Qual é a diferença entre caráter e reputação? Escute. Reputação é o que a pessoa quer que os outros pensem, o que ele demonstra ser exteriormente. Escute, aqui nós temos o espírito de engano. Por isso muitos querem proteger a sua imagem, estão preocupados com a sua reputação, com a sua imagem. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que está no oculto será revelado. Então, reputação é você querer demonstrar alguém que você não é na verdade. Mas caráter é demonstrar o que somos, tanto interiormente como exteriormente, diante das pessoas e, sobretudo, diante de Deus. Porque é assim que nós somos conhecidos por Deus e pelas pessoas que estão mais próximas de nós. Quem que nos conhece bem, além de Deus? Nosso cônjuge, nossos filhos, nossos empregados, os irmãos mais próximos. O nosso pastor nos conhece muito bem. Eles sabem quem nós somos de verdade. Qual é o propósito de Deus ao desenvolver o nosso caráter? Qual é o propósito? Por que Deus quer desenvolver o nosso caráter? Para nos conceder a sua herança. Porque enquanto nosso caráter não estiver desenvolvido, queridos, Ele não nos liberará a sua herança. Por quê? Porque nos considerará como meninos que ainda precisam de tutores para guardar a herança. Enquanto você for menino espiritualmente, o tutor vai estar desfrutando da tua herança. Pense nisso. Deus não libera herança para pessoas imaturas. Deus não libera para aquelas pessoas cujo caráter ainda não fora formatada dentro da sua vontade. Existem critérios para a liberação. Não é só fazendo uma oração de libertação, não é só participar de um culto de finanças, etc e tal, que tudo vai dar certo. Não, Senhor, não. Tem tudo a ver com o seu caráter, tem tudo a ver com a sua maturidade, porque Deus deixa bem claro na sua palavra que enquanto menino não vai receber herança. Então, você quer receber a sua herança em vida? Então, trate de amadurecer o quanto antes. Quero falar aqui sobre 6 características de uma pessoa imatura. 6 características de uma pessoa imatura, ok? Nós temos ainda um tempinho aqui. Número 1. Uma pessoa cujo caráter ainda é imaturo
se ofende. Primeira característica de uma pessoa imatura, se ofende facilmente por qualquer coisa. Se ofende porque não foi convidado para uma reunião, se ofende porque lhe tiraram do grupo de WhatsApp, se ofende por qualquer coisa, se ofende pela pregação que o pastor deu, se ofende pelo estudo que o líder de Casa de Paz ministrou, se ofende por isso, se ofende por aquilo, se ofende porque alguém estacionou no seu lugar, se ofende porque alguém sentou na cadeira que ele está acostumado a sentar no templo. Quantos estão me entendendo? Essa é uma característica do imaturo. Se ofende por qualquer coisa. Amados, vivemos num mundo extremamente ofensivo. Portanto, não podemos viver nesse mundo para sempre ofendendo-nos por qualquer coisa. Chega de mimimi. Chega. Precisamos crescer, amados. Tome a sua decisão nessa noite de não ofender-se mais por qualquer coisa. Absorva para seu coração as palavras. Absorva aquela situação. Seja uma pessoa mais madura. Seja uma pessoa que saiba lidar melhor com as circunstâncias da vida. Senão você vai viver ofendida para sempre. Quando decidimos perdoar todas as vezes que alguém nos ofende, aí demonstraremos uma verdadeira maturidade em nosso caráter e não acumularemos amargura em nosso espírito, em nosso coração. Infelizmente, queridos, há muitas pessoas em todos os lugares que estão ofendidinhas, estão magoadinhas e ficam alimentando essa ofensa a ponto de tornar-se uma enfermidade emocional poderosa para destruir a pessoa. E sabe como que se chama essa enfermidade? Amargura. Nessa quinta-feira nós vamos falar sobre isso. Certa vez Jesus estava ensinando na sinagoga. Jesus estava ensinando na sinagoga. E em João, no capítulo 6, versículo 50 em diante, diz que Jesus estava ministrando e disse: aquele que não come da minha carne, nem bebe do meu sangue, não terá vida eterna. Mas por falta de revelação e de maturidade, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que muitos se enfureceram, se ofenderam e foram embora, abandonaram Jesus. Abandonaram Jesus. Não é assim também na igreja muitas vezes? Você fala uma mensagem de confronto, uma mensagem do Espírito Santo, uma mensagem que vai tocando os corações e muitas pessoas ficam ofendidinhas, magoadinhas. Isso é da igreja. Isso se chama imaturidade. Seu caráter não está forjado para ser governo, para ser rei, muito menos sacerdote. Não é nem rei e não é nem sacerdote. Porque para ser rei e sacerdote, precisa ser maduro. As igrejas estão cheias de pessoas imaturas, que vivem se ofendendo, se enfurecem, saindo da igreja e ainda falam mal da visão, falam mal do pastor, falam mal dos líderes, falam mal de todos. Até do estacionamento fica falando mal. É impressionante. Segunda característica da pessoa imatura. A pessoa se ofende quando é corrigida. Se ofende por qualquer coisa. Agora ela se ofende quando é disciplinada, quando é corrigida. Uma pessoa imatura nunca aceita a correção porque não entende que a disciplina é para desenvolver a sua maturidade. Veja só. Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Quero ler em duas versões. Na versão NVI, diz assim: todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Uau! Veja como Deus trata a pessoa que não gosta de ser repreendida para crescer. Chama de tolo. Na versão da NHTL, diz assim: aquele que quer aprender, gostam que lhe digam quando está errado. Gosta.
que lhe digam quando está errado. Só tolo não gosta de ser corrigido. Uau! Temos muitos tolos nas igrejas do mundo inteiro. Número 3. Terceira característica. Uma pessoa imatura é facilmente influenciada. Uma pessoa imatura é influenciável, é como folha seca, levada por qualquer tipo de vento. Por quê? Porque uma pessoa imatura não tem fundamentos sólidos, não tem raízes profundas espiritualmente e emocionalmente para defender-se dos enganos desta vida. Por isso, por ter muitas pessoas imaturas, a Bíblia diz que muitos, os da fé, serão enganados nos últimos tempos. Muitas pessoas, queridos, irão perder a sua salvação por imaturidade. Escute o que eu estou te falando. Muitas pessoas irão perder a sua salvação por imaturidade. Deus não considerará imaturidade com ignorância. É diferente ser ignorante e ter falta de maturidade. É diferente, amados. Porque a ignorância é o desconhecimento da verdade, mas a imaturidade é falta de caráter. Número 4. Quarta característica de uma pessoa imatura. Uma pessoa imatura é facilmente controlada para agir na carne. Facilmente manipulada. Essa é uma característica, amados, muito operante no meio da igreja. Muitas dessas pessoas gostam de ser servidas, elogiadas, aclamadas. Tudo para mim. Esse tipo de pessoa serve na igreja por motivos equivocados, por motivações equivocadas. Na verdade, procuram ser valorizados pelo serviço que prestam, sem ter a revelação de que tudo que ele faz deve fazer como para o Senhor e não para os homens. Mas a pessoa, por falta de maturidade, faz esperando receber elogios, faz esperando receber reconhecimento e faz para ludibriar outros irmãos e fazer com que esses irmãos passem a servi-lo. Escute, torna-se um controlador. Geralmente são pessoas carismáticas. Porém estão camufladas com egoísmo, acomodando as coisas para o seu próprio benefício. 1 Coríntios capítulo 10, 24 diz assim: ninguém deve buscar seu próprio bem, mas sim a dos outros. Ninguém deve buscar seu próprio reconhecimento. São pessoas fáceis para adquirirem espíritos imundos, como o espírito de Jezabel e o espírito de Absalão. Nós já falamos sobre o espírito de Jezabel e nós já falamos sobre o espírito de Absalão. Ou seja, manipulam, encantam, enfeitiçam, fazem amizades com segundas intenções, descartam as pessoas que não lhe dão ouvidos e aí vão. E começam a formar grupinhos. Logo, aquele grupo se torna um grupo rebelde. Daqui a pouco vai dar problema para o pastor. Isso tudo por falta de imaturidade. Número 4, é facilmente controlada pelo inimigo para agir na carne. Número 5, característica número 5, o imaturo se ofende quando se lhe requer prestar contas. Quando uma pessoa reage mal, quando diz: eu preciso que você preste contas do teu trabalho, do teu serviço, do que você fez, do teu ministério, da área da atuação aqui na igreja. O que você fez? Começa a ter chiliques. Isso denota imaturidade. O imaturo não quer prestar contas. É assim no casamento. A esposa que não quer prestar conta ao esposo.
o esposo que não quer prestar conta para a esposa. Examine seu homem a si mesmo e veja como está o seu coração, como está seu caráter. Por falta de imaturidade, não tem a revelação de prestar contas da sua vida ou de qualquer responsabilidade que lhe é atribuída, porque prestar contas é proteção, queridos. Mas por conta da sua imaturidade, acham que estão desconfiando do seu trabalho e se ofendem e abandonam tudo. Isso está acontecendo nos lares, isso está acontecendo na igreja, isso acontece nas empresas. Amados, a nossa vida é um prestar conta constantemente, primeiro a Deus, depois aos homens, a quem nós prestamos responsabilidades e compromissos, com quem nós temos responsabilidades e compromissos. Constantemente, nós precisamos sim prestar contas da nossa vida, como discípulos. Por isso, escute aqui, por isso que no grupo do discipulado eu estou medindo o nível de maturidade dos que estão no grupo de WhatsApp quando escrevem ou quando deixam de escrever. Quando deixam de escrever, são estas pessoas que não querem prestar contas da sua vida para ninguém. Simplesmente não escreve. Algumas pessoas não escreveram, dizendo: pastor, eu estou de viagem, a trabalho, estou impossibilitado de escrever. Mas quando voltar, eu vou escrever. E vem, escuta todo o discipulado em algum momento, escreve. E quando o grupo já fechou, manda no meu privado. Pessoas de caráter. Pessoas que sabem prestar contas. Pessoas maduras fazem isso. Sabia disso? Tem pessoas que não dão tempo por conta do seu trabalho. E nós respeitamos isso. Mas não deixa de ouvir todo o discipulado e escrever e me manda no meu privado. Isso é prestar conta. Isso é maturidade. Então, quando você está escrevendo, você está dizendo: eu sou maduro, eu estou prestando conta. Eu ouvi o estudo e aqui está o meu resumo, eu estou fazendo. Isso é prestar contas. Deus se agrada disso. Mas pessoas que não querem prestar conta têm problemas com autoridades, pois não querem se submeter a prestações de contas. Como eu já falei, esposa ou marido, marido ou esposa, filho aos pais, aos chefes, aos patrões, aos líderes espirituais, às autoridades constituídas. E olha o que a Bíblia diz em relação a prestar contas. Romanos 13, 1, 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Quando nós não prestamos contas da nossa vida, às autoridades que estão sobre a nossa vida, nós estamos resistindo a Deus. Se o seu pastor lhe pediu algo, preste conta. Por quê? Porque seu pastor foi colocado por Deus. E quando você não faz o que o seu pastor lhe pediu, sabe o que você está resistindo? Não está seu pastor resistindo, você está resistindo a Deus. Você está confrontando Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem. E que existem, foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus. Está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Romanos 13, versículo 1 e 2. Eu não estou falando das minhas palavras, eu estou lendo a palavra aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14, também diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Portanto, uma das características de uma pessoa imatura, não quer prestar contas da sua vida para ninguém. E número 6, a pessoa imatura
e egoísta nunca aceitam seus erros e nunca pedem perdão. O imaturo, além de ser egoísta, não aceita seus erros e nunca pede perdão quando erraram. Que interessante isso, não? Quando estamos centrados em nós mesmos, não temos a sensibilidade e percepção da necessidade do outro, queridos. Não temos. Quando somos egoístas, queremos que os outros tenham pena de nós. Isso denota extrema imaturidade, pois demonstra autocomiseração. Deus não se move por lástima. Deus não se move por pena. Ele se move por compaixão. Cristo curou as pessoas por compaixão, não por pena. Escute isso, amado. Caráter é dar, entregar, servir, amar, perdoar, não por um motivo egoísta, nem para servir ao eu. É por Deus e para Deus que são feitas todas as coisas. É assim que devemos agir, queridos. Por isso Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Tudo é para ele. Tudo que tem a ver com o eu significa ausência total do Espírito Santo. Porque aí é carne pura, obra da carne que gera morte. Porém, quando morremos para o eu, o próprio Deus nos exalta na sua presença. Olha o que diz aqui Tiago 4, versículo 6. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para com os humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, deixe-me fazer uma pergunta nesta noite, queridos amados. Você realmente quer ser um discípulo de Jesus? Você realmente quer ser um discípulo de Jesus? Então veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, perca a sua reputação. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Quer ser discípulo de Jesus? Esse é o convite. Este é o jeito de Jesus convidar para aqueles que querem ser os seus discípulos. Isso exigirá maturidade de você. Isso exigirá tratamento de caráter. Isso exigirá que você mate seu eu. Que você abra mão de si mesmo para fazer a vontade de Deus. Tudo o que Jesus fez na cruz, Ele fez com um propósito. Que sejamos filhos obedientes, que sejamos filhos maduros, que sejamos filhos perfeitos para realizar toda a boa obra para a glória de Deus. O maior desejo de Deus, queridos, é liberar todas as riquezas da sua glória para os filhos maduros. E assim exercer o governo do seu reino aqui na terra com muita abundância. Lucas, capítulo 22, 24 e 26 diz assim: surgiu também uma discussão entre eles, entre os discípulos. Eles começaram a discutir entre eles acerca de qual seria considerado o maior entre eles. E falou: não, Jesus vai me considerar, porque eu tenho a barba mais bonita. Não, mas eu tenho o cabelo mais despenteado. Não, mas eu fiz isso. Não, mas eu fiz aquilo. Então eles estavam discutindo quem seria o maior. E Jesus intervém e lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário,
o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa com o que serve. O maior no reino de Deus não é quem governa, é quem serve. Uau! Que coisa tremenda isto. Eu espero que nessa noite Deus tenha falado com você através dessa mensagem. Eu quero orar com você nesta noite. Mas antes eu queria dizer umas palavras. Nós estamos trabalhando muito, orando, jejuando e buscando em Deus a revelação de tantas coisas. E uma das coisas que Deus tem nos falado, que nesse mês de setembro, início de outubro, será aberto portais. Por isso Deus está liberando essas palavras. Ontem, no culto à perseverança. Ser perseverante. Hoje, trabalhar o nosso caráter. Parar com mesmice de ficar bravo com qualquer coisa, se ofender, não prestar conta da sua vida. Aqui nós limos todas as características de uma pessoa imatura. Queridos, não seja assim com você. Se prepare, ore, preste seu culto a Deus, faça a obra de evangelista. Você que é líder, acione suas casas de paz, queridos. Tem líder que não fez nada durante todo esse período de tempo. Isso é ofensivo a Deus, denota imaturidade. Amados, não estamos brincando de igreja. Precisamos levar Deus a sério. De Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Queridos, todas as nossas atitudes, sejam boas ou sejam ruins, terão consequências. Daremos conta da nossa vida a Deus. Por isso, amados, por isso, escute. Deus não tomará por inocente o imaturo. Porque imaturo significa falta de caráter. E Deus nos dá todos os elementos e nos dá pessoas para forjar o nosso caráter. Nos dá situações adversas para forjar o nosso caráter. E se a gente não forja o nosso caráter, é por rebelião, pura rebelião a Deus. Portanto, nesta noite, precisamos examinar o nosso coração diante de Deus e dizer: Senhor, examina meu coração e vê se há algum caminho mau, se há algum caminho de rebeldia. Deus, tira de mim esse espírito. Eu quero ser dócil, quero ser como uma ovelha, eu quero ser igual a Jesus, que diante dos seus acusadores não abriu a sua boca. Como ovelha se comportou, não que ele foi ovelha, mas como ovelha, ele teve o temperamento, teve a maturidade de uma ovelha que mesmo diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Portanto, nós devemos ser espelhos semelhantes a Jesus. Se queremos realmente receber as riquezas e queremos receber as riquezas para um propósito maior, porque Deus vai dar riquezas com um propósito maior do que você construir sua casa, comprar seu carro novo e dar bastante para sua família. Não, queridos, isso vai acontecer também, mas o propósito de é maior, é mais do que isso. E se você não tem um caráter forjado, maduro, você será condenado. Porque desviará o recurso que Deus deu para um projeto, você desviará para outras coisas. Por isso, da mesma maneira como você recebe, também lhe será tirado, como aquele servo que recebeu um talento. Não fez nada e foi-lhe tirado. Ele ficou sem nada. E ao que tinha mais, foi dado mais. Que nesta noite, Deus possa falar ao seu coração. Eu quero orar com você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, falamos a tua palavra. E colocamos, Senhor, nesse discipulado palavras duras e fortes. Mas é para o nosso bem, para a nossa proteção. Precisamos crescer, Senhor. Precisamos amadurecer, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, ter uma mentalidade de rei e de sacerdote.
Senhor, não podemos mais andar num caminho que se chama a imaturidade, com falta de caráter. Nós precisamos ter um caráter irrepreensível, ser íntegros em todo o nosso caminho, da maneira como pensamos, da maneira como agimos. Precisamos ser autênticos. Senhor, repreendemos o espírito, Senhor Deus, da dupla pessoa, ou seja, é uma pessoa na igreja, é outra pessoa em casa, é outra pessoa fora de casa. Senhor Deus, aqueles que prevaricam, que adulteram, que fornicam, que, Senhor Deus, assistem pornografia e outras tantas barbáries, todo tipo de perversidade que muitas pessoas praticam. Senhor, traz à luz para que sejam corrigidos, para que sejam disciplinados e para que sejam, Senhor Deus, formatados na tua vontade, para que cresçam em estatura de fé, em estatura de maturidade, para receber a herança que o Senhor tem preparado para cada um de nós antes do nosso arrebatamento. É preciso estabelecer o reino de Deus, é preciso governar com finanças, mas hoje a igreja ainda não chegou nessa maturidade, porque falta, Senhor Deus, um forjar de um caráter irrepreensível. Ajuda-nos como igreja a ter caráter irrepreensível, desde o menor até o maior, Senhor Deus. Oh Pai, dá maturidade à tua igreja, dá revelação, Senhor, para que sejamos uma igreja, Senhor Deus, onde o Senhor pode confiar para enviar a sua herança sobre nós. E nós oramos agradecidos a Ti por esta palavra e por este discipulado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Você recebe esta palavra nesta noite? E eu espero que sim. Espero que todos nós, eu me incluo nisso também, porque Deus também trata comigo. Meu apóstolo trata isso comigo também. E nós temos que nos alinhar para que sejamos prósperos em todas as coisas. Amém, queridos? Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Eu vou liberar daqui a pouco o grupo de WhatsApp, então sem demora já vai escrevendo o que mais lhe chamou a atenção nesta ministração de hoje. Reporte, preste contas, ok? Aos poucos você está percebendo que nós estamos apertando o cerco. Então, quer permanecer no grupo do discipulado, no grupo do WhatsApp? Então, preste contas da sua vida. Escreva lá. Quem não escrever, logo, logo, vamos ter uma conversinha aí. Tá bom? Ok? Um grande abraço a todos. Bom descanso. Lembre-se, amanhã, terça-feira, oração da madrugada. Um grande abraço a todos.